Muito bem, estamos de volta para falar sobre política e você já sabe, né? Quem mais entende desses bastidores está sempre aqui comigo num dia 1º de fevereiro com muita informação, né, Paulo? É boa isso, tarde. Anchieta, boa tarde. Hoje é a verdadeira quarta-feira de fogo. Quarta-feira de fogo. Normalmente é aquela que antecede ao carnaval, né? Mas isso. para a política brasileira é hoje, 1º de fevereiro, a quarta-feira de fogo. É uma quarta-feira que pode ter mais de 24 horas. Vejam só, claro que tudo isso é no sentido figurado, e é uma quarta-feira que pode ter consequência por, no mínimo, 2 anos, a depender do resultado, principalmente da eleição no Senado. Senado, é. Porque aqui na Assembleia está definido, Câmara dos Deputados definida, agora... Senado não. Senado embolou o meio campo, porque tornou-se uma disputa entre Lula, o presidente da República, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até 10 dias atrás, dava-se como certa e tranquila a reeleição de Rodrigo Pacheco. Mas o fato é que quando Rogério Marinho entrou no circuito e o Palácio do Planalto passou a se movimentar no sentido de fazer com que ele se reeleja, porque o que Lula menos quer a essa altura é a eleição de Rogério Marinho. Sim. Pelas pautas, pelo que ele defende, né? E o próprio Supremo Tribunal Federal, nos bastidores, ministros conversam e o que menos querem é Rogério Marinho, porque Rogério tem se mostrado contrário a determinadas posições do Supremo e também a falta de posições do Senado brasileiro. Ele deu 2 entrevistas essa semana, eu acompanhei uma na segunda-feira e outra ontem, e nas 2 ele disse, olha, nada mais quero se chegar à presidência do Senado do que fazer cumprir a Constituição. Os poderes devem ser harmônicos e independentes, e um não deve entrar na seara do outro. E há quem diga que tem ministro, imaginando, suspeitando, supondo que se Rogério Marinho ganhar, ele pode abrir algum processo de impeachment contra ministros do Supremo, que compete ao Senado. Que seria uma coisa inédita aqui no Brasil, né, eu acho. Pois é. Embora tenha pedidos, mas o pessoal sempre senta em cima e não toca para frente. E aí vem ilações, aí vem os compromissos que o senador Rodrigo Pacheco teria com escritórios de advocacia de familiares seus, questões envolvendo Brumadinho, Mariana, aquelas barragens lá de Minas Gerais, uma série de problemas. E para provar que o Palácio do Planalto está muitíssimo interessado na eleição de Rodrigo Pacheco, cargos do 2º escalão passaram a ser negociados. Senadores que se disseram indecisos, você sabe que o pessoal valoriza o passo, né? Não, eu estou indeciso. Olha, tem a Sudene, tem a Suframa, lá na Zona Franca de Manaus. E aí começaram, isso está na imprensa toda, ninguém está inventando nada aqui, de modo que o circo, no bom sentido, está pegando fogo na capital federal. Tem a posse dos novos senadores, que são 27, 1/3, um paraibano que é Efraim Filho, posse dos senhores deputados federais, e aqui a nossa equipe preparou uma arte mais ou menos com o rito da Câmara e do Senado brasileiro. Guto, com o Sinaldo, vão soltar aqui para a gente agora. Câmara, cerimônia de posse, começou às 10 horas, fim do prazo para a formação dos blocos às 13 horas, reunião de líderes para a escolha dos cargos na mesa, 2 da tarde, fim do prazo para registro de candidaturas, 3h30, início da eleição para presidente e para a mesa diretora, 16h30. Tudo isso tinha começado quando o pai do presidente Arthur Lira, o prefeito da cidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, não é a Barra de São Miguel daqui. O senhor Benedito Lira passou mal e a sessão foi suspensa agora há pouco na Câmara dos Deputados. Tem inclusive aí o socorro, foi feito a ele, a nossa equipe conseguiu esse flagrante e é uma situação compreensível por todos, porque não estava no script. Está aí o presidente Arthur e o seu pai foi levado para um hospital lá em Brasília, centro médico, está sendo analisado, houve esse problema. Vamos ao Senado para ver, o rito é mais agora à tarde. E aí fica a grande expectativa. Cerimônia de posse às 3 horas, início da eleição 4 horas da tarde. Se houver aprovação por parte de 1/3 dos senadores, ou seja, 27, a Casa também deverá definir sua mesa diretora ainda hoje e sem esse acordo a definição fica para amanhã, dia 2, às 10 horas. Também amanhã, 3 da tarde, haverá uma sessão solene no Congresso Nacional para inaugurar os trabalhos da nova legislatura. E a cerimônia de posse deve contar com representantes dos 3 poderes. O que aconteceu agora há pouco no Supremo Tribunal Federal, e nós também temos
imagens do plenário do Supremo, já completamente reformado. Está aqui, ministra Rosa Weber, presidente Lula da Silva, presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Arthur Lira não foi porque estava na Câmara, na sessão. Aí estavam representantes da OAB, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma solenidade muito concorrida, e me chamou a atenção porque, à exceção de um discurso apenas do presidente do Conselho Nacional de Justiça, todos os outros foram lidos, de improviso só esse, mas o pessoal não estava muito treinado, não, na leitura. Tropeçava aqui, tropeçava ali, e a gente fica... Claro que ninguém tem a obrigação de ser um grande orador, porque eu também não sou, e nem a Anchieta, a gente Sim. não tem esse dom, mas a gente sente falta, se ressente de grandes oradores que Sim. já tivemos, né? Sim. Homens, para citar alguns paraibanos, como Ronaldo Cunha Lima, Raimundo Asfora, o tribuno Vital do Rego, que, como gosta de dizer o ex-governador Ricardo Coutinho, desbulhavam uma hora de discurso sem um papel na frente. Né? Exatamente. Então, esses grandes oradores já não se fazem mais presentes. Então, tem esse duelo, tem essa situação toda para ser resolvida, a população brasileira acompanhando, porque interessa para todo mundo. Né? É desse pessoal que saem as decisões que mexem com as nossas vidas, não é? Sim, com certeza. E o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias, ele continuou dando prazo, 5 dias para a Polícia Federal ouvir Valdemar da Costa Neto. Aí está o ministro Alexandre, temos imagens também do professor Valdemar, ex-deputado e presidente do Partido Liberal, porque Valdemar calado é um poeta. Quando abre a boca, ele deu também umas 3 entrevistas a jornais e a emissoras de televisão falando sobre o PL, e o pessoal começa a estimular e botar a casca de banana e ele vai caindo, né? Eita. E lá para as tantas ele disse, essa minuta de decreto que acharam lá na casa do ex-ministro que está preso, o Torres, eu recebi aqui todo dia. Aí esse cara disse, não, destruí. Toda a casa tinha. Toda casa tinha. Aí o ministro disse, eu quero saber de onde é que vinha isso, de onde ele recebeu. Muito falou, vai ter que dar as explicações. Aconteceu agora há pouco na capital, já vindo para o cenário paraibano, a posse dos nossos deputados estaduais, 36 parlamentares, e curioso é que dos 36, meia dúzia, 6 são mulheres, 30 homens. E na bancada federal não teremos mais nenhuma mulher na Câmara, fica só Daniela Ribeiro, eram ela e Dona Nildinha. No Senado, Daniela, na Câmara, nenhuma mulher a nos representar em Brasília. Antes tinha a Edna, né? E a Edna Henrique, que estava lá também, agora não tem mais. E em João Pessoa foi tudo tranquilo, posse, a eleição de Adriano Galdino, já era uma questão pacificada, chapa única, sem maiores problemas. Amanhã tem o desdobramento naquele rito que acontece no início de cada legislatura, com a presença do governador do estado, João Azevedo, que junto com o presidente da Assembleia passa a tropa em revista, depois tem a mensagem que o governador leva ao poder legislativo. Pois é, aqui em Campina Grande teve um problema ontem em relação à folha de pagamento, né? Repercutiu, porque o servidor, alguns que não têm aplicativo no celular foram à agência bancária e alguns perderam a viagem, mas no início da noite a Prefeitura divulgou uma nota oficial pedindo desculpas aos servidores. Foi um erro, uma falha do sistema da Secretaria de Administração, o que já foi corrigido, e ontem à noite ainda já havia dinheiro na conta dos servidores. Parece que nem todas as secretarias receberam ontem à noite, mas hoje... Hoje caiu na conta de todo mundo já, né? Boca maldita de hoje. Sim. Quarta-feira de fogo, o calçadão estava movimentado, né? Por que Ricardo Barbosa não compareceu ontem ao café almoço de João Azevedo? Ele não foi? Não foi. Todos os outros foram e ele não. Será que é porque ele sobrou na curva das secretarias estaduais, esperava alguma... Ou é o banzo de quem está saindo, Dizem que ele esperava ter sido anunciado no secretariado de João, né? Eu acho que muita gente esperava. Ele, Júlia Lemos, né? Mas ele não compareceu. Mas há quem diga que o governador José Azevedo guardou alguma coisa boa para ele que será anunciada nos próximos dias aí. Esperar. Será que tem alguma vaga de Tribunal de Contas por aí? Não, acho que por enquanto não. Poderia ser alguém se licenciar da Câmara Federal para que Ricardo assumisse, mas... Início de legislatura, tem que esperar não sei se tem alguma combinação para cargo federal, para alguém, né? Fica a expectativa. O fato é que ele está de banzo e não apareceu ontem por lá. Esperar para ver, então. É isso, Anchieta. É isso aí, Paulo. Até amanhã, então, né? Até amanhã. Seguimos acompanhando aí os bastidores. Seguimos. Isso aí, Paulo Roberto, que nem dorme, viu? Acompanhando esses bastidores. Esses dias ele não dorme nadinha, viu? Bem, chegou a hora de acompanhar as novidades agora em Brasília, né? Paulo já falou bastante aqui, mas vamos em loco saber o que é que está acontecendo por lá.